Fala galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai entrevistar mais um poliglota, que é um cara, um amigo meu de longa data e é um grande poliglota, realmente um dos melhores que eu conheço. Ele fala quantas línguas? Ele fala? 13 línguas. 13 línguas, então é realmente impressionante. E eu queria perguntar umas dicas, né, tipo, pra você que quer aprender várias línguas, você que tem esse interesse, como ele fez, né? Então, qual que é a sua história, na verdade? De onde você é? Sou de São Paulo. E quando você começou a aprender línguas? Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Lura Língua, né? Que como vocês já sabem, é o braço da Lura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu, com muito orgulho, ajudei a desenvolver a Lura Língua. E lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Na verdade, quando eu estudava ainda na escola, fazia aula de inglês e espanhol, tinha inglês e espanhol na escola, mas quando eu terminei a escola, eu não sabia nem falar meu nome, eu não podia nem me apresentar em nenhuma dessas duas línguas. E aí, meus amigos sabiam que eu detestava línguas estrangeiras e acabaram... Vocês sabem aquela brincadeira amigo da onça? Sim. Me deram um livro de russo, de zoeira. E aí, enfim, comecei... Na época eu também estava lendo um livro sobre o cérebro e como o cérebro memoriza palavras novas e, enfim, coisas novas, em geral, não só relacionadas a línguas. Porque quando eu comecei a aprender russo, eu não estava interessado em passar na escola, enfim, fazer provas, eu só estava interessado em conversar com pessoas. Então eu adicionei uma porrada de gente no Skype, acho que eu adicionei 500 pessoas, e comecei a mandar uma mensagem para um, aí quando vinha a resposta eu colocava no Google, traduzia, e aí a resposta eu mandava para uma segunda pessoa, então na verdade elas estavam trocando ideia uma com a outra. E na verdade foi assim que eu comecei. E depois de 6 meses eu percebi que eu já conseguia conversar em russo sem muitos problemas. Eu pensei, uau, com esse método, se eu conseguir aprender russo em 6 meses, será que se eu mudar o método um pouco eu posso aprender alemão em 3 meses? E aí comecei a testar diversos métodos com diversas línguas. Então, por exemplo, você fazia essa coisa de pegar uma frase de uma pessoa, jogar para outra e tal, e você anotava essas palavras que você não conhecia, por exemplo, que estavam no dicionário ou que a pessoa escreveu? No começo não, na verdade no começo porque na verdade no começo eu não estava estudando, na verdade eu só queria ver qual é que é do russo. E sim, mas depois, um tempo depois eu comecei a fazer flashcards, que eram uns flashcards de papel, eu colocava tudo na mochila, tinha um monte de flashcards na mochila. Foi basicamente assim que eu comecei. E obviamente com o tempo, já faz 10 anos que eu estudo línguas estrangeiras. Hoje em dia eu obviamente não faria isso, se eu tivesse que aprender uma língua nova agora do zero, eu com certeza eu utilizaria um outro método. E relacionado a isso, exatamente. Então, se você fosse aprender, por exemplo, se você fosse do zero, aprender francês ou alemão, vamos dizer que muita gente que está assistindo a gente quer aprender, são línguas bem grandes. Como você faria se você fosse o Lucas de 10 anos atrás, já sabendo o método? Sim, se eu pudesse dar umas dicas para o Lucas, se eu pudesse voltar no tempo, é assim que você tem que aprender. Sim. Vamos pegar o francês como exemplo. A primeira coisa que eu faria, eu colocaria no YouTube músicas em francês com legendas. E eu tentaria associar o que está escrito com o que eu estou ouvindo, ou seja, ao invés de ler as regras de como o francês, como se lê palavras em francês, eu tentaria intuitivamente simplesmente escutar músicas e ver a letra para tentar encontrar uma semelhança, uma conexão entre o que eu estou ouvindo e o que eu estou lendo. Depois disso, eu tentaria encontrar uma lista com as 500 palavras mais comuns da língua francesa e tentaria aprendê-las não só numa lista, mas com frases, né? Por exemplo, eu aprenderia as palavras mais básicas, falar, comer, dormir, e aí tentaria aprendê-las em frases, né? Por exemplo, eu quero comer, eu não posso dormir agora, eu tenho que trabalhar. Sim. Então, é a coisa de aprender no contexto, né? Não aprender a palavra sozinha. A palavra sozinha não é uma boa ideia, porque mesmo que você consiga memorizar a palavra, quando você tem que falar, ela não vem automática na memória e você não consegue usar ela numa conversação real. Então, sempre com frases. Às vezes, na verdade, é mais fácil lembrar uma frase inteira do que lembrar uma palavra isolada. Sim, eu concordo, com certeza.
Então, começa assim, faz música, associa os sons e depois pega as palavras mais úteis dentro de contexto. Sim, sim. E tenta, na verdade, eu acho que uma outra dica muito importante que eu daria pro Lucas de 10 anos atrás é tentar filtrar o desnecessário no começo. Eu acho que, na verdade, esse é o maior erro que as pessoas fazem no começo. Elas querem aprender tudo ao mesmo tempo e o problema é que muitas vezes em língua não é o suficiente só entender um conceito, você tem que levar esse conceito ao automatismo, né? Que é quando você consegue usar sem pensar. Então, acho que no começo é muito importante filtrar todas as coisas que são desnecessárias. Por exemplo, você vai aprender os animais, aprende cachorro e gato, você não precisa saber como fala rinoceronte em francês. Sim. Isso é um erro que muita gente comete, até eu queria falar para vocês, que geralmente você pega um aplicativo e fala, vamos aprender os animais, aí você aprende todos os animais, as palavras dos animais, sozinhas, né, fora do contexto que você nem precisa, ou os talheres, sei lá, coisas da casa, coisas que você não precisa quando você está começando a aprender uma língua, né? Eu diria até que no começo a ideia é focar em verbos, não em substantivos, que são os verbos que fazem uma língua funcionar. Você precisa de verbos como comer, beber, dormir, trabalhar, estudar, morar. Sim. Aí começa a vir os pronomes interrogativos, né? Onde, quando. Então, onde você quer comer, quando você quer comer, o que você quer comer. Onde você mora, o que você faz. Exatamente. Então são dicas excelentes que vocês podem usar para começar a aprender a sua próxima língua, aí seja francês, alemão, russo, ou seja lá o que for, né? Então, muito obrigado, Lucas, pela entrevista. E galera, até a próxima. Falou! Arroi!